Na última sexta-feira, dia 24 agora de fevereiro, aconteceu um leilão de imóvel muito interessante de um órgão público aqui do Distrito Federal chamado TerraCap, onde era possível você conseguir dar lances financiados com uma taxa de mais ou menos 0,4% a 0,5% ao mês. É uma taxa tão baixa que está até abaixo do que a poupança paga quando você investe. Essa taxa está abaixo, por exemplo, dos principais financiamentos imobiliários que você tem, como Caixa Econômica, BRB aqui em Brasília, enfim, qualquer outro tipo de banco. E esse é um órgão público, a TerraCap, que é responsável pela regularização de imóveis, terrenos, na verdade, né, de lotes, terrenos aqui em Brasília. Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes, como funciona esse leilão e que grande oportunidade é essa que você pode aproveitar como arrematante. Então sejam muito bem-vindos. Eu sou Eduardo Mendes, sou especialista em leilões de imóveis e leilões de carros também e outros tipos de leilões. Esse vídeo aqui é para poder mostrar essa oportunidade desse leilão com particularidades muito diferentes, né, dos outros tipos comuns que a gente tem de leilões por aí. E talvez na sua cidade, na sua região também tenha oportunidades assim. Então vamos lá? Então, para a gente começar, é importante eu dizer que esse vídeo aqui não é para mostrar linhas de financiamento, comparação de taxa, como que faz para você financiar, dar um lance financiado ou não. Esse vídeo aqui é apenas para mostrar, abrir sua cabeça sobre as possibilidades que a gente tem, além daquelas mais comuns que a gente sabe nos leilões de imóveis, né? Que é leilão extrajudicial, leilão judicial, desses que a gente sempre vê por aí quem está acompanhando, né? Talvez você ainda nem saiba sobre esse mercado ainda, sobre esse mundo, mas eu estou aqui para expandir ainda mais a cabeça de vocês. Então, para a gente começar, esse leilão foi no dia 24, né, o segundo leilão. Na verdade, é um leilão extrajudicial, né? Ele foi um leilão extrajudicial, mas ele possui algumas particularidades muito interessantes. Então, vamos lá. Esse leilão aconteceu pela leiloeira chamada Moacira Godert, né? O site é moacira.lel, né? lel.br. É uma leiloeira muito comum aqui de Brasília. Então esse leilão foi um leilão extrajudicial, tá mostrando aqui, né, da TerraCap, que é esse órgão que eu falei para vocês, que é o órgão responsável por regularizar os imóveis aqui. Já eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele. E ela então foi essa leiloeira responsável, então tinha vários lotes aqui, né? Tinha mais ou menos aqui 15 lotes. Depois eu vou até mostrar o resultado, como é que foi esse leilão aqui. E ele tinha essa particularidade, né, de que você poderia dar lances financiados. Só que não é um financiamento igual que ocorre lá, por exemplo, na Caixa Econômica. O financiamento aqui, ele tinha um limite do valor que você poderia financiar. Na Caixa Econômica você pode financiar todo, por exemplo, né, quando o leilão da Caixa, ou se não for leilão, for venda direta, enfim, qualquer dessas modalidades da Caixa, alguns deles permitem que você dê o lance financiado, né? Então todo lance que você der, você pode financiar, sendo que conforme as regras de financiamento da Caixa, às vezes você tem que dar uma entrada de 20%, 10%, 5%. Houve até momentos que você não precisava dar entrada nenhuma. Fora, no caso, se for leilão, a taxa do leiloeiro. Porque, por exemplo, venda direta não tem leiloeiro, né? Não é um leilão, então não tem essa taxa do leiloeiro. Aqui nesse caso aqui é um leilão, tem, né? Foi no site da leiloeira que aconteceu o leilão, então tem aqui nesse caso a taxa dos 5% do leiloeiro. Mas antes de eu entrar em detalhes aqui, eu quero te explicar, né, o que é essa TerraCap, esse órgão, né? Então, como eu falei, é um órgão público daqui do Distrito Federal responsável pela regularização dos terrenos, dos lotes. Aqui em Brasília tem uma particularidade muito grande, né, que tem muitas áreas que estão ocupadas de forma irregular. Então existe uma grande demanda, uma grande briga da sociedade, né, dessas pessoas que moram nesses bairros para tentar regularizar esse imóvel. Eram terrenos que eram do governo, né, que o proprietário hoje, né, por exemplo, é o governo, é o Distrito Federal. E aí essas pessoas entram, né, com processo, juntam lá a comunidade, né, o condomínio, enfim, para tentar regularizar aqueles imóveis. Aí entra o papel desse órgão público, a TerraCap. Então ela tem todo um procedimento, tem todo um estudo para poder fazer essa regularização. Quando finalmente sai a regularização, o que acontece? A TerraCap chega lá para cada uma dessas pessoas que já estão ocupando esses terrenos, já tem até casa construída, por exemplo, fala assim, ó, o processo de regularização está sendo concluído e para você ter o seu terreno regular, você poder ter a matrícula, tudo certinho do seu imóvel, você precisa pagar o valor desse terreno. É como se ele estivesse comprando, como se o governo, né, a TerraCap, estivesse vendendo aquele terreno para aquela pessoa. E aí que ela possa se tornar, então, de fato regular.
E aí ele divide em várias vezes, enfim. Antigamente, há vários anos atrás, a Terracap fazia isso de uma forma direta, né? Ela não utilizava, por exemplo, a alienação fiduciária, né, financiamento imobiliário. Ela fazia isso de forma direta. Aí quando a pessoa não pagava, ela começava a pagar, depois dela começava a ficar inadimplente, não pagar as parcelas dessa regularização, a Terracap tinha que fazer todo um processo judicial, fazer um leilão judicial, para poder tomar aquele imóvel e poder vender para uma outra pessoa, fazer um leilão. Só que isso demorava tempo demais, né? E isso consumia muitos recursos, como advogado, enfim. Estava sendo muito custoso para a Terracap. E aí a Terracap, então, mudou a sua forma de atuação, né? O seu procedimento, para que essas regularizações, quando a pessoa ia pagar as parcelas, fosse por meio da alienação fiduciária, que é aquela lei lá que eu falei para vocês já em vários outros vídeos aí, 9514. E aí o que acontece? Então, quando a pessoa faz um financiamento desse, né, com alienação fiduciária, para pagar essa regularização do seu imóvel, do seu terreno, e ela deixa de pagar algumas parcelas ali, a Terracap, assim como acontece com os bancos, né, no leilão extrajudicial, vai lá, consolida a propriedade da pessoa e vai fazer o primeiro e segundo leilão, conforme está descrito na própria lei lá da alienação fiduciária, 9514. Então, ficou muito mais célere para Terracap poder fazer a retomada desse imóvel e poder vender ele e conseguir ter esse saldo devedor aí quitado. E aí, só que a Terracap ela fez de uma forma um pouco diferente. Apesar dela seguir as mesmas regras dos leilões extrajudiciais, a questão do financiamento ela faz um pouco diferente. Então, como é que funciona um leilão que a Terracap faz, né? Tem, conforme os outros tipos de leilões, né, extrajudiciais, o primeiro e o segundo leilão. Sendo que no primeiro leilão, o valor que vai a leilão é o valor que está avaliado. Muitas vezes essa avaliação pode também estar defasada, porque ela é uma avaliação que aconteceu há muito tempo, ou não colocou todas as condições que estão hoje, porque o imóvel que a Terracap está tentando vender, na verdade ela está vendendo o terreno. Então tudo que foi construído em cima desse terreno não está regular. Então, muitas vezes a própria Terracap ela não considera. Nesse momento, ela pode até considerar, faz uma avaliaçãozinha ali da área construída, da edificação construída, é um tipo de avaliação que tem. Muitas vezes essa avaliação está muito discrepante do que realmente vale aquele imóvel. Então, existe essa questão, você precisa prestar atenção, que pode estar tanto abaixo do que realmente vale, como está acima. Então, precisa fazer uma avaliação muito boa. Então, o primeiro leilão é pelo valor dessa avaliação. O segundo leilão é pelo valor da dívida. Só que a dívida, nesse caso, é só a dívida que a pessoa tinha para comprar o terreno. Então, o valor que está ainda ali, o mínimo, é o valor do terreno, praticamente. E pode ser ainda que esse valor esteja abaixo, porque o terreno pode ter valorizado muito durante esses anos aí que a pessoa estava tentando regularizar. E a própria avaliação da Terracap, né? Porque a Terracap ela avaliou esse terreno há muito tempo atrás, e com os juros aplicando, né, todas as taxas que a pessoa ficou devendo, esse é o valor do segundo leilão. Então pode ser uma grande oportunidade nesse momento. Que é o que aconteceu aqui, por exemplo, com dois lotes aqui muito bons, de duas casas muito boas. Então como que funciona o financiamento desse leilão da Terracap? O financiamento da Terracap, basicamente a regra é o seguinte, ele financia apenas o lance mínimo. Tudo que você der, tudo que os lances, né, concorrentes passarem do mínimo, você tem que pagar essa parcela à vista. Fora as duas taxas que você tem, que no caso da Terracap você tem 5% da taxa do leiloeiro e mais 5% que é como se fosse uma entrada. Você tem que dar uma entrada de 5%. Esses 5 mais 5%, né, vai dar 10%, são à vista. Você tem que pagar à vista. Então todo lance mínimo que você tem, você pode financiar, tirando aí a entrada que você tem que pagar. E tudo aquilo que passar desse lance na concorrência, você também tem que pagar à vista. Então, só o mínimo que você paga, você consegue financiar. Mas, por exemplo, se for no primeiro leilão, muito difícil ter alguém que dê lance naquele momento, né? Vai depender da avaliação do imóvel, né? Depender se vale a pena para a pessoa entrar. Normalmente ninguém dá lance. Mas se você conseguir dar o lance sozinho, então você consegue financiar praticamente tudo, né? Você consegue ter um financiamento, um ótimo financiamento aí de 0,5%, 0,4% ao mês. Melhor do que você colocar o dinheiro na poupança, e você tem aí um bom imóvel. Depende, né? Se sua avaliação foi um bom imóvel. Mas você consegue financiar praticamente tudo. Você só vai ter que pagar os 5% de entrada mais os 5% do leiloeiro.
Já no segundo leilão, ele vai pelo valor mínimo, que pode ser que seja menor, né? Ou as dívidas podem ser, inclusive, maior do que o que foi avaliado. Mas as grandes oportunidades, elas são bem menores, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse mínimo você consegue financiar, sendo que também, da mesma forma, você tem que pagar os 5% da taxa do leiloeiro e 5% aí de entrada. E o que passar do lance mínimo ali entre os lances, né, que for concorrido demais, as pessoas subirem demais os lances, a diferença entre o lance mínimo e o lance que chegou, você precisa pagar à vista. É o que a TerraCap chama de sobejado. Ele está descrito lá no edital, tudo certinho, que é o sobejado você precisa pagar à vista. Então essa é uma particularidade muito específica desse leilão da TerraCap. Então, só para eu mostrar para vocês aqui, ó, como é que foi esse leilão. Então tinha 15 lotes aqui, nesse leilão, né? Então o lote 2 aqui, por exemplo, eu já abri ele aqui, foi um que eu participei, inclusive, foi muito interessante. Olha aqui a casa que é uma casa muito boa construída, ó, tá vendo aqui? Numa região muito boa aqui em Brasília. Tinha uma vista maravilhosa, assim, do outro lado de cá da casa, era uma vista para a cidade inteira, assim, porque ela ficava no alto e logo depois era uma descida assim, de um morro, então você conseguia ver a cidade inteira, assim, você conseguia ver o lago, então assim, era uma visão muito bonita. E aqui só para vocês verem aqui, ó, era essa casa aqui. Então logo aqui você tem até o mirante que está marcado aqui no mapa, né, mirante, e tinha uma visão muito boa. E essa casa, ela estava aqui, ó, se você perceber, a avaliação dela de 1,5 milhão, mais ou menos, e estava indo pelo lance mínimo de quase 700 mil. Esse lance mínimo, 700 mil, era a dívida acumulada junto com as taxas e os juros que a pessoa, a proprietária lá tinha com a TerraCap. E esse era o mínimo no segundo leilão. Então a TerraCap, ela estava financiando esses 700 mil, você só podia financiar até esse valor, né? Com aquelas taxas que eu falei, que são uma taxa muito subsidiada, né, de 0,4%, 0,5% ao mês, no segundo leilão. Se você arrematasse no primeiro leilão, você poderia financiar isso aqui tudo, 1,5 milhão. E essa casa, a avaliação real dela é de 1,5 milhão a 2 milhões. Então, assim, é uma ótima oportunidade para quem quer comprar, quem quer usar, por exemplo, financiamento. Hoje, as taxas de financiamento estão um pouco mais altas, né? Estão ali na casa entre 8%, 10%, 11%, né, dependendo do banco aí. Então, você conseguir financiar todo esse valor aqui com a taxa muito baixa é muito interessante. Ou você poderia, né, participar do mínimo ali com a concorrência e ter que pagar a diferença mínima, que é o sobejado. E foi isso que aconteceu. Ó. Foi arrematado aqui, ó, por 1.125.000. Então, toda essa diferença desse valor aqui para o valor mínimo, essa pessoa aqui, essa via média aqui, teve que pagar à vista, fora os 5% de entrada e os 5% do leiloeiro. Então esse aqui é só um exemplo muito bom aqui desse leilão particular que você tem aqui em Brasília, muito interessante. Se você ver aqui, ó, vários outros lotes, teve muitos aqui sem nenhum licitante, você está vendo aqui? Só 3 dos 15, só 3 foram arrematados. Mas você também precisa avaliar, né? Por exemplo, tem muito lote aqui que a primeira avaliação, olha esse um aqui, ó, a avaliação era 357 mil, mas o segundo leilão era 1.058.000, então assim, se valia só 350 mil, lógico que ninguém ia arrematar um negócio desse. E aí esse imóvel que não é arrematado, que ele ficou deserto, a TerraCap vai pegar ele, vai fazer uma nova avaliação, agora uma avaliação bem feita de mercado, e vai oferecer para as pessoas comprarem, mas não mais em leilão. É uma outra forma que a TerraCap, que não é o objetivo desse vídeo aqui explicar sobre isso. Mas é assim que funciona esse tipo de leilão. Esse é o caso daqui de Brasília. Em outras cidades pode ter outras formas, né? Não sei como funciona nas outras regiões, mas pode ser que tenha órgãos também específicos sobre regularização e que eles também possam optar pelo leilão extrajudicial, né? Da lei da alienação fiduciária. Então agora que você chegou até aqui, eu queria que você me respondesse agora. Como que funciona na sua região? Existe um órgão específico que faz as regularizações dos imóveis e existem as possibilidades de oportunidades boas assim de um leilão extrajudicial? Me contem nos comentários. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.